Fala galera, bem-vindos ao Psicolândia, Gustavo Guassu. Hoje a gente vai falar sobre contracultura e a gente vai ouvir um disco para acompanhar essa nossa história. O disco é esse, do Jefferson Airplane, Crown of Creator. Vamos só colocar aqui. Vou deixar um pouco baixo por causa dos direitos autorais, tá? Bom, vamos lá. Contracultura, o que é isso? Para falar sobre contracultura, eu vou ter que falar sobre três coisas: a ação contracultural, a contracultura e os movimentos de contracultura. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai focar só na ação contracultural. De acordo com esse livro aqui, Contracultura através dos tempos, os autores Ken Goffman e Dan Joy, eles levantam uma questão que dizem que em todo momento da história que homens percebem a injustiça e buscam romper com as amarras dessa injustiça, a gente tem uma atitude contracultural. Dizem: sempre que pessoas corajosas e apaixonadamente adotam comportamentos desafiadores que buscam libertar os humanos de limitações opressivas, certamente pode-se esperar excitação, conflito e escândalo, e, portanto, histórias cativantes e contracultura. E eles vão trazer todo um histórico de pessoas na história da humanidade, pessoas ilustres, que tiveram a ação contracultural. Prometeu, por exemplo, quando roubou o fogo sagrado de Zeus, o próprio Sócrates, Sêneca, a gente tem Galileu, a gente tem o próprio Cristo, que foi crucificado por não aceitar o imperador romano como um deus. Então, sempre quando tem um poder que impõe, a contracultura é a negação desse poder, entende? Então a contracultura ela pode acontecer na família, no trabalho, na escola, na própria sociedade. Erva de limão, gente, muito boa. Nossa, essa erva é boa, hein? Porque pensa comigo, você já nasce num mundo que funciona, já tem tudo, já tem todas as regras, todos os tratados, todos os acordos. Você entra e se encaixa. E esse sistema que a gente está encaixado vai fazer de tudo para a gente não perceber como ele se organiza. A contracultura é quando uma pessoa consegue escapar dessas amarras, percebe como funciona o sistema de fato, e aí ela vai lutar para que esse sistema venha à tona. Na maioria das vezes, as contraculturas elas não tendem destruir o sistema, mas mostrar o quanto esses sistemas podem ser hipócritas, ou quão mal podem ser esses sistemas. A ação contracultural sempre existiu. Sempre quando um indivíduo nega uma ordem direta de um superior, a gente está falando de contracultura. Parando para pensar nesse sentido, o nosso tema sobre contracultura vai ficar mais fácil, porque depois a gente vai trabalhar a contracultura e os movimentos, porque o conceito contracultura ele é usado especificamente numa data. Já tem vídeo aqui no canal sobre conceitos. Cada conceito tem sua data, tempo e contexto. Então, a contracultura também. Ela é usada ali nos anos 1950 e 1960. Porém, a ação de negar o poder, a ação de lutar pela libertação dos desejos, a ação de lutar contra o sistema que impede, isso sempre existiu na história da humanidade. Sócrates foi morto porque foi condenado a
pelo motivo de corrupção, de corromper a juventude. Olha só, gente. Sócrates só questionou. Então, dependendo de onde você está na história humana, questionamentos não são bem-vindos. E a contracultura, ela sempre será, por ser subversiva da forma com que é, isso é, como a contracultura ela é contra o poder, ela sempre será mal vista. Os atores contraculturais sempre serão perseguidos. Isso é uma coisa bem interessante de se pensar. O sistema, ele não quer terminar. Vamos pensar a Idade Média. Demorou 1000 anos para as pessoas mudarem a forma de viver. Hoje a gente vive no capitalismo. O capitalismo tem aí seus 300 anos de idade. E a gente vai viver para sempre assim? Não. Daqui a pouco vem outros movimentos, vem outras formas de sociedade, vem outros atores históricos e mudam a forma de sociedade. Então, a contracultura, ela é uma tentativa de mudança de sociedade, mudança de valores, que é o que a gente vai falar no próximo vídeo sobre contracultura. Então, para fechar, a ação contracultural é toda ação que vai contra os mandos do poder. Fechou? Então, se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, deixa um comentário aí e ativa o sininho das notificações. E olhe lá, ouça Jefferson Airplane.